Está, inclusive, no meio cristão. Sim. E ela é: tatuagem é pecado? Isso, pastor, bebe café. Vamos lá. Parece que é 19:28, né? De Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. 19. E vocês, 28. pessoal, o que vocês acham? É ou não é? O que vocês estão achando aí? Estamos só vendo, né, Rafa? Só. O pessoal está aqui. Vocês não estão vendo aqui, não, mas a gente está vendo a carinha deles. Não, sim! O senhor viu com o café sem açúcar, né, pastor? Ah, O senhor percebeu, não entendi. 29. Então, veja bem, sobre a questão da tatuagem, quando lá no Velho Testamento fala, todo mundo diz assim, isso é do Velho Testamento. E lá o texto, ele está falando de coisas que eram direcionadas a deuses pagãos. Essa é a ideia, né? Então, era dedicada aos deuses pagãos, por exemplo, a pessoa cortava o cabelo de forma arredondada, era para o deus Sol. A pessoa fazia uma tatuagem para um deus pagão. Isso era normal. Você vê lá no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia diz que os profetas de Baal se cortavam. Eles faziam isso para mover os seus deuses, certo? Agora, a grande questão trazendo isso para o Novo Testamento, Paulo faz uma colocação. Tudo, ele diz, quando eu for fazer, eu tenho que fazer a pergunta: edifica? Contribui no quê? Qual é o propósito de eu fazer isso aqui? Então, eu acho que hoje o mais importante porque às vezes quando se fala isso para um líder, ele diz logo assim: olha, isso é isso aqui, vamos analisar. Confronte esse crente, pergunte para ele: teu corpo é templo do Espírito, e pergunte para você: o que você está fazendo? Eu falei agora há pouco sobre a academia. A academia, por exemplo, ninguém fazia academia, mas quando alguém começa a falar e traz aquela propaganda, aquela ênfase, aí todo mundo cai na onda. Isso também não é uma onda? Eu estou fazendo por uma onda, eu estou fazendo para glorificar a Deus? Qual é o propósito disso? Então, se eu não faço a diferença, Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se isso não tinha há muito tempo na igreja, por que agora virou uma onda? Segundo, qual é o propósito disso? Eu busco o quê com uma tatuagem? Eu quero glorificar a Deus no quê no meu corpo? Qual é o alvo disso? Então, eu acho que as pessoas, elas são mais levadas ao que a mídia está fazendo, são mais levadas a que o mundo está fazendo. Aí o apóstolo São Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo. Então, eu acho que o cristão, em primeiro lugar, deve fazer a pergunta: meu corpo não é templo do Espírito, como nós falamos aqui, 6,19? E por que eu estou querendo fazer isso agora? Não será um movimento que eu estou sendo levado pelas pessoas, pelo momento, pelo instante, mas eu busco a glória de Deus nisso? E aí lá em Filipenses 2,15 a Bíblia diz que nós devemos resplandecer como luzeiros. No momento que eu vivo o mesmo padrão do mundo, ou que eu quero imitar o mundo, que eu me coaduno com o mundo, a minha essência deixa de ser sal. Pronto. Por isso que lá em Mateus 5,16, Jesus diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Então, tudo que eu for fazer, eu pergunto: isso vai glorificar a Deus em quê? Não é isso? 1 Coríntios 10,31 diz assim: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então, eu faço isso para a glória de Deus? Vou dar um exemplo para vocês. O sexo é uma bênção de Deus ou não é? Agora eu pergunto: a deturpação do sexo visa a glória de Deus? Então, eu tenho que saber que o sexo ele é bom dentro de um padrão divino. Tudo que Deus faz, o mundo traz uma deterioração, o mundo traz uma distorção. Então, o que eu vejo é o seguinte, é que até os crentes, muitos crentes não se definem pela palavra. O que eu fico mais chateado, assim, no meio cristão, eu estava hoje comentando com o pastor, é que quando um professor diz algo na universidade, o jovem pega, o jovem vai pesquisar, mas quando a gente traz para o campo da fé, nós temos tantos argumentos, tantas coisas boas na palavra, mas ele não pesquisa. Então, ele vai pelo que os outros falam, ele segue o que a maioria fala. Então, eu acho que um homem que tem uma consciência cristã, uma mulher que tem uma consciência cristã, ela não faz porque alguém está fazendo, ela não faz porque é midiático, não faz porque é coisa de momento. Ela pergunta: isso glorifica a Deus? Até porque ela entende, né, a pessoa que nós fomos feitos para glorificar a Deus. Isso. E não para glorificar o nosso corpo em si. Isso. Né? Aí é aquela questão também da discussão de que o que eu estou fazendo no meu corpo, o meu Deus ou o meu Deus para adorar, o meu corpo para adoração a Deus. Isso. Aí vai tudo isso de encontro. Pronto. Então, por isso que a melhor coisa é a consciência cristã. Exato. Quando você tem consciência cristã e do que você realmente precisa, você não fica com esses questionamentos. Você não fica... Olha, o apóstolo São Paulo, lá em Romanos 14, ele diz assim:
tenha tudo bem definido na sua mente. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu não preciso, por exemplo, tem coisas que eu acho bonito numa igreja que eu vou olhar, tem coisas que eu acho bonito numa teologia, tem coisas que eu acho bonito até em outras igrejas. Mas eu não trago isso para o Evangelho. O grande problema é que eu quero trazer coisas mortas para o Evangelho. Então, se eu vivo o verdadeiro Evangelho, as outras coisas são perifrásticas, as outras coisas são secundárias. Exatamente. Então, eu não preciso dessas questões. Agora, levando em consideração, uma pessoa que aceitou Jesus, vivia no mundo, não tinha conhecimento, e vem cheio de tatuagem para a igreja, isso não tem problema nenhum, porque ele já é uma nova criatura. Então, ele traz aquilo ali, na verdade, porque ele estava no pecado. Então, eu acho que o que deve acontecer é que o cristão deve ter consciência, e tudo que ele for fazer, ele perguntar, isso glorifica a Deus? Isso exalta a Deus? Entendeu? Então, até, por exemplo, a beleza. Eu li de um autor que dizia que existem homens e mulheres que têm um corpo que já expressa uma sensualidade. Então, nisso, uma pessoa que tem Deus na vida, ela vai andar na igreja querendo esboçar a sensualidade? O homem também? Então, da mesma forma, se ele vê que aquilo ali não glorifica a Deus, ele não vai buscar aquilo ali. Isso aqui me edifica? Isso aqui convém? Isso aqui traz resultado espiritual para a minha vida? O que eu estou propondo com isso? O que eu quero com isso? Perguntar para Deus antes faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma irmã que vai vestir uma roupa para vir para a igreja. Exato. Se ela vem para a casa de Deus, ela não vem seminua, ela não vem sensual. Ela diz, isso aqui te glorifica, Senhor. Por isso que Paulo diz, cada um tem. É tão interessante que a gente, quando observa isso, Daniel não pegou nada da Babilônia. Daniel morou na Babilônia, mas lá no verso 8, a Bíblia diz, ele resolveu. Quem resolve é você. Pronto, se você pegar, por exemplo, Lucas 15, o filho pródigo, o pai nunca foi atrás do filho pródigo, mas a Bíblia diz, caindo ele em si. Então, essa consciência é que me faz eu decidir, não, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui não glorifica a Deus. Então, essa questão do crente hoje, porque está virando moda. Eu sou pastor de igreja e eu vejo muitas, tem irmã que até se desvia, ela se desvia 2, 3 dias, aí ela vai, né? Ela vai, aí pronto, depois volta. Deus não quer isso. Porque uma coisa, 2 Crônicas 28, o Davi diz para Salomão, conheça o Deus de teu pai. Serve com o coração íntegro e voluntário. Então, Deus conhece os nossos rins, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe das nossas intenções. Não, e geralmente, quando uma pessoa vem e faz essa pergunta para o senhor, tatuagem pegar, na verdade, ela quer que o senhor reafirme algo que ela já está querendo fazer. Já quer fazer. Isso. Eu tinha uma professora que ela sempre dizia isso. Quando você vê uma pessoa te perguntar 4, 5 vezes um assunto, ele já está fazendo isso. Então, a consciência cristã é a melhor coisa. Se eu tenho consciência cristã, eu não vou me deixar levar pelo momento, pela situação, e eu vou fazer a diferença. Então, essa diferença eu faço em glorificar a Deus com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito. Tem pessoas que tentam usar a Bíblia para muitas coisas. Tem crente que usa a Bíblia para ratificar a política. Eu nunca faço isso. Há um exegeta que diz o seguinte, por exemplo, tem pessoas que querem ser políticos e usam José. Totalmente fora do contexto. José não foi político colocado por voto, ele foi político por uma determinação de Faraó. Era um sistema diferente. E ele não andava atrás da política. Então, não use a Bíblia para legalizar essas coisas. Tem irmão que usa Gálatas 6, quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas Paulo estava dizendo aquilo ali, marcas, não no sentido de tatuagem. Paulo, quando diz eu trago as marcas, era a vivência e as experiências do Evangelho, as lutas, aquilo que ele passou. E ele poderia ter marcas de chicotadas, de outras questões que ele enfrentou na vida dele. Então, o mais interessante é a consciência cristã. Isso glorifica a Deus? Se não glorifica a Deus, não coma. Se não glorifica a Deus, não beba. Se não glorifica a Deus, não faça. Quando você faz contra a sua consciência, pronto. E lá em Tito 1, ele diz assim, tudo é puro para os puros. Quem é crente de verdade e tem consciência cristã, nunca quer imitar o padrão do mundo. Acho que respondeu a pergunta, não respondeu? Aleluia. Vamos caminhando para o fim, Vini. Pastor, novamente, muito obrigado. A gente tem um costume, que é o tintim de crente. Tem o tintim da concorrência e tem o nosso, que é o de crente. Então, a gente vai fazer o nosso tintim de crente. Pega aí, Rafa. Café Raiz. Exatamente. Para finalizar de verdade... Agradecer, né, Vini? Exato. Ele, muito obrigada, pastor, pela Glória presença, pela aula, por tudo. Foi uma honra, né, Vini? Exato. Sinta-se Deus bem-vindo abençoe. para Amém. voltar.
Muito obrigado. Obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente, pessoal que nos assistiu.